Fala aí, torcedor colorado, tudo certo? Tudo belezinha, como dizia Paulo Brito? Bom, não é um jeito muito animador de se iniciar um vídeo, né? Todos muito ainda cabisbaixos, a gente como torcedor bastante triste com o que aconteceu na última quarta-feira. Uma eliminação dura, uma eliminação muito dolorosa, o qual não estávamos esperando que fosse da forma como foi. Conseguimos abrir o placar de uma forma muito rápida com o Gabriel Mercado e jogamos inteiramente superior ao Fluminense no primeiro tempo, dando a entender que sairíamos do Beira-Rio com um final feliz, né? Com a classificação para o Rio de Janeiro lá no dia 4 de novembro. E aí numa questão de 8 minutos o Inter sofre 2 gols e é excluído, né? Eliminado da Copa Libertadores de 2023. Hoje não vai ter nenhuma informação, até porque tudo aconteceu ontem, né? Então temos ainda pouquíssimas coisas que aconteceram no dia de hoje, né? Em virtude dos jogadores hoje estarem de folga. O que a gente pode mais é comentar em relação ao jogo. Um jogo que agora é dando uma humilde opinião, não é informação mesmo, né? Que o que torna mais doloroso é o fato de que, na minha opinião, o Internacional jogou amplamente superior ao Fluminense, o Fluminense só foi mais efetivo. E quando eu digo efetivo, o Fluminense teve 2 oportunidades, né, de fazer o gol. E nas 2 oportunidades eles converteram, diferentemente do Ener Valencia, por exemplo, que teve 2 oportunidades maravilhosas de praticamente mano a mano com o goleiro Fábio. E ele ficou, né, enfim, um chute ele botou para fora e o outro o Fábio defendeu, onde o Ener chutou no Fábio, na verdade, né? Ele não conseguiu nem desviar, né, chutar para desviar do goleiro ali. Então, fazendo com que o Ener Valencia não marcasse nenhum gol nesses 2 confrontos, tanto no jogo lá no Rio de Janeiro quanto aqui no Beira-Rio. Então, a gente pode chegar num consenso comum que o Inter perdeu para si mesmo, né? Porque no Rio de Janeiro nós tínhamos a oportunidade de vencermos, sairmos com um resultado mais gratificante do que foi os 2-2. Poderíamos ter saído do Maracanã com uma vitória de 3-1, o que seria um jogo totalmente diferente aqui no Beira-Rio. O Inter também teve oportunidades de matar o jogo, porque o Fluminense perdia de 1-0 e o Ener Valencia teve então aquelas 2 oportunidades de fazer o 2-0. Isso agravaria ainda mais a situação da equipe carioca em virtude do resultado que estaria sendo imposto, né? Seria 2-0, placar agregado de 4-2. Então ficaria muito mais difícil, até na questão psicológica do Fluminense, fazer 2 gols e quiçá 3 para classificar direto. Então o máximo que poderia acontecer aí para pênaltis. Então acho que com a questão psicológica mesmo do Inter, né? Depois de perder aquelas 2 excelentíssimas oportunidades com o nosso atacante, o Fluminense, muito efetivo como eles são, que não dá para desmerecer a equipe carioca, fizeram o que tinham que fazer. Tiveram 2 oportunidades, 2 criações. O Inter cedeu um pouco mais a posse de bola no segundo tempo para o Fluminense jogar. Acho que era até uma estratégia do Eduardo Cudê de ceder um pouco mais a bola para o time carioca e contra-atacar e finalizar, né, qualquer oportunidade, qualquer possibilidade de reação do Fluminense. E o Inter teve essas oportunidades, né, e não conseguiu concluir. E aí quando o Fluminense teve também as mesmas oportunidades, o final foi diferente, porque eles concluíram, fizeram 2 gols e saíram classificados novamente. O Inter é eliminado no Beira-Rio. Bom, do jogo eu acho que não tem muita delonga, né? Ainda tem a ferida, vai demorar um pouco para se ferir, para curar. O que a gente não pode deixar de falar também é da festa linda que a torcida do Internacional fez, tanto das Ruas de Fogo quanto dentro do estádio, cantando os 90 minutos. Apesar de ainda já termos sofrido os 2 gols, a torcida do Inter não parou de cantar 1 minuto. E a gente também não pode deixar de comentar que, por mais dolorido que seja, por mais que todos estejam sofrendo, vamos dizer assim, nós temos que já pensar no Grenal, que é neste domingo. Agora o Inter volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, porque não estamos em uma posição muito favorável. Precisamos vencer, é de vital e de extrema importância essa vitória, porque o primeiro é um jogo em casa, segundo que é um clássico Grenal, e terceiro porque é para dar a volta por cima e tentar esquecer, vamos dizer assim, da melhor forma, que é vencendo um clássico. Até porque o Eduardo Cudê, da sua primeira passagem, não venceu nenhum. E vamos ser sinceros e racionais, no papel, pelo menos, o Inter é amplamente superior à equipe
do co-irmão. Mas a gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresa. Não é à toa que nós temos uma vivência muito recente, que foi a de ontem. Então a gente não pode ficar só se baseando no papel. A gente tem que se basear dentro das 4 linhas. Bom, então com isso o Internacional deve já voltar ao centro de treinamentos entre hoje e amanhã. O Inter que já volta, então suas atenções para o Clássico Grenal de domingo, jogo que será válido pelo Campeonato Brasileiro dentro do Beira-Rio. Como eu havia comentado anteriormente, é de extrema e de vital importância que o Inter saia primeiro com uma vitória deste clássico, para dar não só uma desafogada na pressão que vai ser imposta a partir dessas próximas rodadas por estar na zona de rebaixamento, mas também para curar essa ressaca que foi essa eliminação para a equipe do Fluminense pela Libertadores e para dar um ânimo ali aos jogadores, porque a gente sabe que o nosso elenco ele não é um elenco ruim. Ele já é um elenco maduro, é um elenco qualificado. Temos jogadores de seleção que já jogaram em Champions League, que tem tido uma importância muito grande. E a gente não pode deixar isso abalar em virtude dessa eliminação por falhas individuais e também coletivas. E a gente tem que fazer com que essa história da Libertadores seja a página virada a partir de hoje. Como eu falei, pessoal, e assim hoje um vídeo bem curtinho, até porque a gente não tem muita informação, é mais opinião mesmo. Ainda temos algumas horas para digerir essa eliminação. Não está sendo fácil para todo o Colorado, principalmente para aqueles que estavam crentes que pelo menos a final nós chegaríamos, até porque, agora novamente uma opinião minha, nós fomos superiores ao Flamengo, não, ao Fluminense. Mas a gente sabe que futebol ele não é merecimento, né? Futebol ele é questão de fazer a bola entrar dentro do gol, como foi o que o Rocher disse ontem na coletiva após-jogo, que a gente poderia sim ter sido melhor que o Fluminense, mas o melhor nem sempre vai ser o classificado. O futebol ele é injusto, o futebol ele é um jogo que se ganha quem faz mais gols, e neste caso foi o Fluminense. Então parabéns à equipe carioca. Não é demérito nenhum que dos 4 gols, 3 foram marcados pelo seu atacante, né, o Germán Cano. E deu para nitidamente ver que o Inter se abalou nessa questão, né? Ali quando sofreu o primeiro gol, sofreu um apagão. E aí logo na sequência a gente tomou o segundo e isso foi mortal, porque já estávamos no final do jogo. Então o tempo de reação do Inter era bem curto para que a gente conseguisse fazer um gol, ainda assim que nós tivemos a oportunidade ainda de empatar com o Luiz Adriano, onde o Fábio faz uma boa defesa e depois a bola pega no travessão e a bola não entra, né? Então seria mais isso, né, gente? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos acreditar, torcida colorada, porque enfim, as mágoas vão ficar para trás, as coisas acontecem, eliminações são duras, mas a gente não pode jogar a toalha, porque a gente ainda tem um Campeonato Brasileiro, a gente tem um Clássico Grenal pela frente, e ainda assim, se tudo der certo, se tudo correr da forma que tem que ocorrer, dá para beliscar alguma coisa ainda pro ano que vem, sem contar que ainda, por mais complicado que seja, temos logo na sequência as eleições políticas ali do Internacional para a questão da nova diretoria que deve assumir aí a partir do ano que vem. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e também de deixar seu comentário, a sua opinião em relação às atuações individuais e coletivas do Inter nessa campanha que ontem se encerrou diante da equipe do Fluminense pela semifinal da Libertadores de 2023. Um forte abraço e até a próxima!